Pronto, pessoal. Agora com o nosso alinhamento vertical e horizontal pronto, nós vamos continuar é, alguns passos da rodovia. O primeiro passo vai ser criar nossa seção tipo. É bem simples para criar a seção tipo. Vocês vêm aqui em Assembly, Create Assembly. Ele vai pedir para você botar o nome. Você pode botar seção eixo da pista, que é para indicar que é o eixo da pista. Pode botar seção tipo, algo do tipo. E dá um OK. Seleciona onde vai ser criada. É bom, eu sempre gosto de deixar aqui próximo porque ela é pequenininha. Se você ver aqui, aí você pode acabar perdendo. E pronto. Se não aparecer quando você seleciona, não vai aparecer nada aqui agora. Aí você vem aqui do lado desse tool space, esse quadradinho aqui, você to palette. Ele vai abrir essa outra janela aqui. E essa janela é onde você vai começar a configurar sua seção tipo. Aí, por exemplo, a primeira coisa que a gente vai configurar é a nossa faixa de rolamento. Você vem em Lanes, Lane Super Elevation AOR. Pode ser qualquer tipo de pista. Eu geralmente tem que ser, na verdade, uma que tem esse AOR, né? Por quê? Isso significa que ele tem Super Elevation e tem um AOR. O que é que ele consegue? Ele consegue ser utilizado com super elevação, que nós vamos também calcular aqui no civil. Outros tipos de outros subassemblies que são os tipos de pista não suportam superelevação. Por exemplo, esse aqui suporta, mas por exemplo, esse não suporta, esse não suporta. Se você ver aqui em Basic, esse não suporta. Então, eu recomendo ir sempre com esse logo. Selecionou ela, você vem aqui e clica no quadradinho. Pronto, criou a pista. Com a pista criada, deixa eu arrastar isso aqui para o lado. Você vem aqui nas propriedades, você consegue definir algumas coisas. Por exemplo, você consegue definir qual a largura da sua faixa. Você, eu quero fazer uma pista com 3,5 metros. Eu quero fazer com 3,6. E você vai definir sua faixa. A inclinação da pista, aqui chove muito, eu quero estar menos 3%. Ele vai inclinar mais, sabe? E essas questão de pave depth e base de espessura da base, dessas coisas, não mexam, porque isso é mais para dimensionamento do pavimento, sabe? Isso é depois que você tem o pavimento dimensionado, que é assunto de estradas 2 no próximo período. Tá? Deixem quieto. E aqui em Use Superelevation, vocês vão colocar qual é essa pista. Por exemplo, essa aqui é a pista direita. Pode colocar outside, se você for usar só... coloque sempre o outside, porque vai ser uma pista simples, né? Um outside e o slope pode deixar. Pronto, agora a gente vai para nosso... você pode fazer isso para outro lado, mas também existe uma função aqui, que é essa função mirror, que aí você seleciona ela e clica de novo no quadradinho, ele já vai criar para outro lado e ele já tem que só lembrar de vir e trocar aqui para left lane outside, a super elevação. Beleza? Com isso criado, a gente pode vir em shoulders, que são os acostamentos. Eu geralmente uso esse shoulder extend all. E você vem aqui e dá zoom aqui nessa bandeirinha e clica na bolinha mais de cima. Quando você vai criar, ele vai criar seu acostamento. De mesma forma. Aqui você pode vir, meu acostamento eu quero que seja um acostamento de 3 metros. Vai ser um acostamento seguro. Em Use Super Elevation, vocês vêm e colocam aqui, para esse aqui é o lado direito, Right Outside Shoulder. E pode mudar o slope. Por exemplo, hoje vai ser o slope de menos 3%, como eu fiz no outro. E podem fazer também pro outro lado. Dá um mirror aqui, vem aqui nessa bolinha, clica, ele já vem. Só lembrar sempre de trocar a superelevação. Beleza? Pronto. Agora você tem a seção tipo, mas você precisa fazer mais uma coisa, que é fazer o seu corte ou aterro, sua função de corte ou aterro no Civil 3D, para você poder calcular
quanto de corte, quanto de aterro você vai ter na sua rodovia automaticamente pelo Civil 3D. Para isso você vem aqui nessa aba Basics, Basic Side Slope Cut Ditch. É uma função que já vem pronta, é a função mais simples que tem. Você vem aqui e clica nessa bolinha aqui da ponta do acostamento. Pronto, ele vai criar esse triângulo, por assim dizer, que vai ter só sua inclinação de corte e aterro. Você pode mudar as configurações aqui. Eu geralmente não mudo muito. É, assim, você, por exemplo, quando há algum terreno especial, por exemplo, se for fazer uma terraplanagem rocha, você muda porque a inclinação é diferente, algo assim, sabe? Mas para esse exemplo a gente pode deixar essas configurações padrões. Dá um mirror, vem para o outro lado, faz a mesma coisa. Pronto. Agora nós temos nossa seção tipo criada. Agora o que nós podemos fazer? Podemos vir aqui no nosso alinhamento horizontal e calcular algumas coisas. Como, por exemplo, nós podemos calcular aqui superelevação por esse botão. Clica aqui, Calculate superelevação. Ele vai dar essa mensagem, porque dizendo que não tem nenhuma superelevação ainda. Você bota calcular superelevação agora. E aqui você vem nas suas configurações. Como é pista simples, a gente vai usar Undivided Crowd e o método de pivotar Center Baseline, que é para pivotar no meio da pista. Acredito que o professor Lineker explicou isso, que tem alguns tipos de você acontecer a pivotação. Né? Você pode optar por inside, dentro da curva, por fora da curva, só pelo lado esquerdo, só pelo lado direito. Vamos usar o centerline aqui. Você pode ficar livre para modificar, mas lembre só se quando você modificar, você tem que mudar as configurações do seu subassembly para aceitar o tipo de superelevação que você está usando. Beleza? Center Baseline, vou utilizar. Next. Aqui você vai dizer, por exemplo, se é uma pista simétrica. É uma pista simétrica, deixamos assim. Número de faixas, 1. A largura normal da faixa. E qual a inclinação normal da pista. Eu usei 3%, eu vou botar aqui 3%. Vocês podem utilizar 2%, é algo só preferência que eu coloquei agora para deixar diferente e justamente modificar aqui no negócio. Lembra de colocar a largura da sua faixa. Se você for utilizar 3,5, você bota aqui 3.5. Como eu estou utilizando 3.6, vou botar 3.6. Ok? Aperto Next. E aqui ele vai para calcular a superelevação do acostamento. Vamos calcular também a superelevação do acostamento. Aqui eu estou utilizando 3 metros, né, de largura do acostamento e menos 3% de inclinação. Essa questão da inclinação do acostamento, inclusive, é algo que foi discutido com a gente no período passado com o professor Lineker e o professor Maurício, quando estava apresentando. Geralmente é aconselhado botar a inclinação do acostamento maior do que a da pista. Nesse caso, poderia ser 5%. Como eu usei 3%, vou utilizar 3%. Aqui você não mexe em nada, dá um Next. Aí aqui onde você vai colocar, por exemplo, qual a sua regra de superelevação, qual o máximo de superelevação que você está usando. Para uma rodovia classe 2, o máximo é 8%, você bota em 8%. São duas faixas, né, uma de cada lado, deixa duas de cada lado. E aqui é a quantidade de porcentagem de tangente que você vai utilizar na superelevação, tudo. Ela não precisa mexer. E só marca essa configuração de resolver automaticamente o overlap. Dá um finish, ele vai dar uma travadinha, vai carregar e vai abrir essa janela aqui que está mostrando a superelevação que foi calculada automaticamente. Eu recomendo vocês pegarem algumas curvas dessas e testar. Realmente fazer uns cálculos manuais de superelevação e verificar se essa tabela está batendo certinho. Porque acontece às vezes de realmente não estar calculando corretamente. Aí se não estiver calculando corretamente, você tem que voltar, mudar alguns parâmetros para recalcular. Aí se acontecer isso aí, eu digo só para vocês entrarem em contato comigo que eu posso ajudar vocês mais detalhadamente. Beleza? Pronto, pessoal, com nossa superelevação e nossa seção tipo criada, nós podemos agora criar a nossa super largura. Você vai selecionar novamente aqui seu alinhamento e vem aqui em Offset Alignment.
Você pode colocar um nome, eu geralmente deixo o nome padrão, porque aqui ele automaticamente diz qual é o lado e diz qual a distância do seu offset, que vai ser a sua faixa, né? Aqui você vai colocar o número de faixas, 1, e aqui você vai colocar a sua largura da faixa. Você tem que colocar nos dois, não, ele não vai automaticamente para um, tá vendo? Se você botar 3.5 aqui, ele fica 3.6 aqui. Você tem que colocar nos dois lados. 3.6 aqui, né, que eu estou usando. E vem para o Widening Criteria. Você vem aqui e marca essa setinha aqui, deixa ela marcada. E vem aqui selecionando, tem que fazer algumas configurações agora. Por exemplo, aqui você vai escolher o método de calcular a super largura. Por exemplo, eu vou utilizar aqui a Simple Fórmula da Astro. Vou dizer que eu quero calcular nos dois lados. Você pode calcular apenas de um lado ou apenas do outro lado. Isso vai depender do tipo de pista que você está tendo, na verdade, basicamente. Para esse tipo de pista simples, os dois lados. Você vai dizer aqui qual é a sua super elevação máxima, né? Que seria de 8%. Duas faixas, né? Que a gente tem aqui. Vai dizer que é uma rua, um crowded road, não é uma planar road. Vai colocar aqui a largura de faixa que você está usando. Eu estou usando 3.6, vou deixar 3.6. Número de faixa na esquerda, você vai botar 1. Número de faixa na direita vai botar 1 também. E aqui é para você colocar um entre-eixos do veículo tipo que você está usando. Você deve calcular, né, o veículo tipo baseado nas informações. Acredito que para esse trabalho deve ser um veículo tipo SO, ou CO, desculpe. Aí você pega o entre-eixos desse veículo e coloca aqui. Aí você, sei lá, vamos dizer que o entre-eixo dele seja de 13 metros. Você pega e bota aqui 13 metros, beleza? Bota aqui em classe 2 ondulada. E vem Create Offset Profile, você deixa marcado. Não precisa mexer isso aqui. E bota a sua inclinação normal da pista de 3%. Perfeito. Da pista de 3%, que no caso eu estou usando 3%, né? E dá um OK. Deu um OK, ele vai travar um pouquinho, vai carregar um pouquinho o civil. E já deve aparecer aqui nossa faixa. Pronto, pessoal. Aqui criou as faixas. E se você prestar atenção, eu não sei se aqui tá com a tangente pequena, mas se eu vim para um lugar aqui maior, você consegue ver direitinho. Se você pegar aqui a distância, né, de uma faixa para outra, deixa eu dar um... Quando você calcula, eu sempre deixo calcular por fim essa super largura, porque ele começa a travar mais o civil. Se você calcular aqui, medir aqui sua largura, né, vai estar dando aqui, ó, 7,20 m, duas faixas, né. Mas quando você vir aqui para o meio da curva, você pode ver que ele vai dar maior. Aqui já deu 7,80 m, deu uma super largura de 60 cm nessa curva. E isso foi calculado automaticamente para todas as curvas, né? Para você conferir, da mesma forma que a gente fez na super elevação, eu recomendo para a super largura você colocar, também conferir manualmente. Para isso você seleciona aqui a super largura e seleciona aqui o offset parâmetros. Ele vai abrir essa janela aqui, que você vai poder sair selecionando qual curva você está vendo, qual curva você está verificando. Por exemplo, deixa eu botar aqui o Widening Group 1, ele marca aqui qual é a curva. Cadê? Aqui, pronto. Tá vendo? Quando você clica na setinha, ele deixa marcado qual é a curva que ele está utilizando. E ele já dá aqui, ó, qual foi o aumento do padrão. Foi 30 centímetros para um lado direito. Aí você multiplica por 2, né? E vai dar a super largura total nas duas faixas. 30 centímetros. Pode ver aqui foi 30 centímetros na outra curva. Aqui foi 20 centímetros. Aí isso aqui você pega as fórmulas, né, de cálculo de super largura e vai verificando também. Beleza? Aí você pode sair verificando de curva por curva, que ele vai dando certinho. Beleza? Pronto. Com todas essas informações já calculadas, criadas, agora a gente já pode passar para criar nosso corredor. Para criar nosso corredor, você vem... existem duas formas. Você pode clicar aqui na ferramenta corredor
E tem a fórmula que eu prefiro, que é você selecionar seu alinhamento e vem aqui na ferramenta corredor. Ele vai abrir essa janela aqui, vai pedir para você selecionar qual é o seu alinhamento, qual é o seu eixo vertical e o seu assembly. A gente só tem um assembly na seção tipo, seleciona ele. Pode dar um nome aqui, por exemplo, corredor VPE 35, 035, por exemplo. Em Target Surface aqui, você pega e coloca como terreno natural. E pronto, e dá um OK. Ele vai aparecer essa outra tela aqui. Você dá OK novamente. Review the corridor. Ele vai carregar um pouquinho. E pronto, já foi criado o nosso corredor. Você pode ver que, por exemplo, em alguns lugares ele está mostrando essa linha vermelha aqui. Essa linha vermelha aqui é a linha de corte e essa linha azul é a linha de aterro. E a verde é a transição entre um corte e um aterro, né? Você pode ver que nessa seção aqui teve bastante corte. Quando eu venho aqui no meu perfil, é essa seção aqui, ó, tá vendo? Tá toda em corte. Aí serve até para verificar, isso aqui já sai só a superfície todinha que você pode criar, calcular seu volume. Beleza? Pronto, só que a gente criou, mas a gente não deu target, a gente não tá com a super largura aqui ainda. Para isso você seleciona aqui seu corredor novamente, vem aqui em Edit Targets, seleciona seu corredor, aperta Enter. Aí ele vai aparecer aqui algumas coisas. Essa janelinha. Para você calcular a super largura, você quer que sua faixa fique mais larga. Para isso você seleciona aqui a faixa, tá vendo que apareceu umas setinhas azul aqui, indicando que essa é a faixa. Pronto, aí você vem aqui em Width Target e ele vai abrir aqui. Pronto, essa aqui é minha faixa, o que? Minha faixa direita. Não é minha faixa direita. Aí eu venho aqui, seleciono aqui em a minha faixa direita. Tá vendo que ele já diz aqui qual é o nome direito. Selecionei ele. Posso ir para outra faixa. Venho aqui na outra faixa, a faixa esquerda, tá vendo? Venho o mesmo passo a passo. Width, faixa left, esquerdo, dou um OK. Ele vai recarregar aqui o corredor todinho. Talvez dê uma travadinha. Pronto, carregou aqui. Quando carrega ele dá ele estende aqui, né, a pista para se adequar à super largura. Pronto, agora já temos nosso corredor criado. Para calcular nosso volume, nós selecionamos aqui o corredor, vemos aqui em corredor Properties, vimos aqui em Surface e tá vendo que nós não temos nenhuma superfície. Para isso, a gente clica aqui em Create a Corridor Surface. Criamos o nosso corredor Surface. Agora vamos adicionar um link. Você vem aqui e seleciona o Datum, que o Datum é a parte de baixo da pista, que é o quanto de terraplanagem nós vamos ter. Clicando no maisinho, ele veio para cá. Depois você vem aqui em Boundaries, só para adicionar uma boundary para o seu corredor não ficar, com a sua superfície não ficar quebrada. Você vem aqui e clica em Corridor Extend, com o botão direito, né? Clica em Corridor Extend as Outer Boundary. Apertou, ele vai criar, dá um Apply, Rebuild, um OK. Pronto, criou sua superfície. Viu que apareceu esses triângulos. Você pode selecionar esse triângulo e mudar sua configuração aqui para invisível. Não faz muita diferença. Perfeito. E pronto, agora eu quero saber quanto de corte aterro eu tive. Você vem aqui em Analyze. Volume Report, eu acho. Não. Sim, pessoal. Voltando. Não é em Volume Report, é em Volume Dashboard. Você clica aqui em Volume Dashboard, vai abrir essa janela. Você clica aqui nesse Create New Volume Surface. Vai abrir essa janela. Você pode dar um nome aqui, por exemplo. Corte / aterro. Aí vem aqui em Base Surface. Você seleciona
a superfície terreno natural, TN, e depois a superfície do seu corredor. Ok. Aqui você pode colocar empolamento, mas vamos deixar com 1, é só para ter uma referência mesmo. Damos um OK. Eita, aqui é um nome que não pode ser corte barra aterro. Computar corte, enfim, aterro. Ok. Pronto. Já criou aqui a superfície. Você pode ver aqui que temos um corte de 240 mil metros cúbicos e um aterro de 73 mil metros cúbicos. Ou seja, nós estamos com um corte a mais de 130 mil metros cúbicos. O que é necessário fazer agora? É necessário, na verdade, agora, como está com muito corte e pouco aterro, é você modificar seu alinhamento para ter mais aterro, fazendo seu balanço de massa melhor. Por exemplo, nós podemos modificar essa curva, deixar ela mais suave para ter menos aterro, sabe? Podemos subir ela um pouquinho. Agora você vai perceber que o civil vai começar a travar bastante. Depois que você começa a fazer essas coisas, o civil começa a travar bastante. Por isso que é importante, desde o início, seu projeto já está bem... seu alinhamento vertical já está bem refinado, sabe? Você pode modificar alguns outros, por exemplo, mas tem sempre que respeitar as regras, né? Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais aqui. Eu recomendo nessa hora desligar o snap, né? O F3, que aí ele trava menos. Modifiquei aqui. Quando eu modifico, você vê que aparece aqui um alarmezinho aqui em corredor. Isso é porque nosso corredor não foi atualizado ainda. Nós precisamos vir aqui, clique no botão direito, rebuild, ele já vai recalcular. Dá uma travadinha, mas ele já está recalculando. Carregou aqui. E aí você vê que aconteceu a mesma coisa aqui com a superfície corte e aterro. Se dá um rebuild nela, ela carrega mais rápido. E aqui você pode vir aqui em volume dashboard novamente e você vê que já modificou. Agora, em vez de 70 mil, nós temos 80 mil. E aí você vai sair modificando realmente seu alinhamento, tanto horizontal como vertical, para se adequar melhor e diminuir ao máximo, né, esse corte ou aterro, né, ficar mais equilibrado.